Pessoal, bom dia, a paz do Senhor Jesus, uma manhã abençoada de quinta-feira, que Deus possa falar aos nossos corações e através da palavra dele possa trazer um pouco de refrigério e fortalecimento à nossa vida. Eu peço que você curta essa mensagem, esse vídeo, se inscreva no canal se ainda não tiver feito a inscrição, sobre o projeto de aconselhamento que tem sido uma grande bênção. Muitos irmãos têm procurado, muitos irmãos têm participado desse projeto. É só você mandar um e-mail para o e-mail que estará no comentário fixado e eu vou te responder com mais detalhes, com mais informações de como funciona esse projeto de aconselhamento. A palavra de Deus ela nos diz assim, e sobre esse texto meditaremos lá no Salmos 23, no verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O povo de Deus, ele, ao longo dessa história, atravessou muitos vales. E a Bíblia ela é cheia desses exemplos de vales. Mais especificamente, 188 vezes é mencionado vale no Antigo Testamento e uma vez no Novo Testamento. Eram diversos os vales, e a gente pode citar como exemplo o Vale de Acor, Vale de Baca, Vale do Jordão, Jezreel, Aijalon, Escol, Hebron, Sidim, diversos vales, diversos. E eles eram bem conhecidos do povo de Israel. Só que aqui no texto, Davi fala sobre um vale que é o Vale da Sombra da Morte. Davi talvez também conhecesse muito bem todos esses vales que eu mencionei. Israel tem um território muito pequeno, sempre teve. Até na sua plenitude territorial, Israel sempre foi um país pequeno. É tão pequeno que é do tamanho do estado de Alagoas, que é um dos menores, ou se não o menor estado do Brasil. Então o território de Israel é minúsculo. Esses vales são bem fáceis, de fácil acesso e, bom, tudo um perto do outro, né? Mas o que vem a ser um vale? O vale é uma depressão, uma planície entre montanhas, entre montes, normalmente banhada por um rio. E essa questão do Vale da Sombra da Morte, Davi especificamente estava falando de um vale que tinha esse nome, que tinha esse apelido, e ele fala, ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte, que a sua localização era uma estrada ou um caminho muito difícil entre Jericó e Jerusalém. Quem saía de Jericó indo para Jerusalém tinha que subir essa ladeira que era conhecida como a ladeira de sangue. Era tão perigoso, era tão complicado esse caminho. Jesus, ele, na parábola ali do bom samaritano, ele fala sobre isso. Só que ele fala um homem descendo de Jerusalém para Jericó, né? E ali ele é salteado, ele é roubado nessa ladeira de sangue. Era um caminho sinuoso e íngreme que descia 1.200 metros em 27 quilômetros. Então era um vale estreito em ambos os lados, de cavernas escavadas, e naquelas cavernas normalmente ficavam malfeitores espreitando, emboscando ali os viajantes. Então o vale ele fala de um momento de provação. O vale fala de uma etapa, algo transitório. Quem atravessa um vale está caminhando, está percorrendo um processo, né, saindo de um lugar e indo para o outro. E o vale na nossa jornada de fé eu sempre digo, dos biomas da fé, né? O vale, a caverna, né? Os ambientes da fé, o vale, a caverna, o deserto. O vale faz parte da provação. O vale faz parte daquilo que é o exercício da nossa fé. Esse vale da sombra da morte, ou a ladeira de sangue, era um lugar que ligava Jericó até Jerusalém. Olha que interessante, Jericó tipifica o mundo e Jerusalém tipifica a eternidade de Deus. Jericó era a cidade que foi amaldiçoada por Josué. Já Jerusalém foi a cidade fundada por Davi, que significa a habitação da paz. O nosso processo nessa vida é um processo saindo de Jericó, saindo do mundo, se despojando desse mundo, dessas coisas que aqui estão, e rumo a uma eternidade. Por mais que nós falemos de promessas, por mais que queiramos e desejamos o cumprimento delas na nossa vida, salvação de familiares, bênção profissional, isso tudo é muito bom e sempre será bom. Mas esse não é o nosso maior objetivo. Ou pelo menos não deveria ser. Porque a salvação em Cristo Jesus, a Nova Jerusalém,
Essa de fato deve ser a nossa meta, esse de fato deve ser o nosso alvo. Mas nesse processo, nós subimos, né, essa ladeira de sangue, onde o inimigo, como aquele que vem para matar, roubar e destruir, como um malfeitor, ele se põe à espreita. E nessa viagem, nessa comprida viagem, nessa jornada, quantas vezes ele quer roubar de nós a nossa fé, roubar de nós a nossa paz, a nossa comunhão, roubar de nós a nossa confiança em Deus, a nossa esperança no cumprimento das promessas que um dia o Senhor nos fez. Você está numa jornada, minha irmã, meu irmão, você está numa jornada. Não é uma travessia fácil, mas sabe também que não é algo que você viverá a sua vida inteira. É um processo necessário. Esse vale da sombra da morte é um processo necessário, mas você não vai morrer nesse vale. Não você. Talvez tenha que morrer uma versão sua, uma versão minha, do que éramos, do que fazíamos, do nosso temperamento, das nossas atitudes, da nossa personalidade. Talvez essa versão ruim, essa versão que nos distanciava de Deus, essa sim tenha que morrer no vale da sombra da morte. Mas era um vale de passagem. Era um vale que tinha sim o seu esforço, porque, como eu falei, era uma ladeira chamada ladeira de sangue, que se dava ao longo de quilômetros, 1.200 metros, subindo ou descendo. De qualquer forma, não era o estado normal das coisas. E não é assim que nós nos sentimos em alguns momentos da nossa vida? Como se as coisas não estivessem na normalidade. Uma provação tem essa conotação. Uma provação nos faz sentir fora da normalidade. Mas Davi sabia que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor estaria com ele. Ele não temeria mal algum por conta disso, pela certeza de que o Senhor estaria com ele. E a vara do Senhor e o cajado do Senhor o consolariam. Esses dias eu fui numa igreja, né? E muito bom um culto, uma bênção. Mas eu estava pensando, né? Porque muitas igrejas evangélicas, às vezes, elas têm essa vertente mais de exortar, né? De uma mensagem forte, né? Aquela mensagem que fica as pessoas gritando no meio do culto: forte, fala Jeová, né? E isso é muito bom, amém? Não tem problema nenhum nisso, né? Fala Jeová, é forte, Deus, essa coisa toda. Só que toda a escritura ela é divinamente inspirada para exortar, instruir e consolar. Então, aqui ó, 3. Exortar, instruir e consolar. Então, a Bíblia ela não é só um livro para ser utilizado para exortação, mas também serve para a instrução e para o consolo. Eu acho muito bonito o que Davi diz aqui. Ele entende a necessidade da exortação, mas ele entende a necessidade do consolo e da instrução. A tua vara e o teu cajado me consolam. Porque às vezes nós só queremos o cajado. Nós só queremos o consolo, a palavra branda, a palavra doce, porque o cajado ele traz para perto. O cajado traz para próximo, é quando o pastor traz a ovelha para perto dele, a direciona, fala aquilo que ela quer ouvir também, né? Não só o que ela precisa, mas o que ela gostaria de ouvir. Mas Davi diz: a tua vara e o teu cajado. A vara também consolava ele. A exortação, a correção, a disciplina, a palavra dura, e nem sempre é o que queremos, mas muitas vezes é o que precisamos ouvir. Então a gente não pode viver um evangelho capenga, um evangelho que ou só exorta, ou só consola, ou só instrui. Não, exortar, consolar e instruir. E Davi entendeu que quando ele atravessasse o vale da sombra da morte, nos piores momentos da vida dele, ele teria do Senhor isso. Ele teria do Senhor essa segurança. E nós também temos esse privilégio. Você também tem esse privilégio. Não tema atravessar esse vale. Davi diz: eu não temerei, porque tu estás comigo. Não temas, você não está sozinha e nem sozinho. Agora, se você pensa que está só, o problema não está em Deus, porque Deus não te abandonou. O problema está em você, que precisa ter a sua fé
fortalecida, ou se você não tem fé nenhuma, você precisa de fé. Porque o Senhor está contigo nesse processo. Porque o Senhor tem te guiado, tem te conduzido. O fato de você estar ouvindo essa mensagem nessa manhã já é uma prova do direcionamento de Deus, do cajado e da vara de Deus, da instrução e da direção do Senhor, daquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Não é fácil atravessar o vale da sombra da morte. Quando a gente fala de vale da sombra da morte, normalmente as pessoas pensam que é enfermidade, né? Olha, sombra da morte é possibilidade de morrer, né? Uma possibilidade, algo iminente. Não, nem sempre. Nós, é claro que tememos às vezes muito a morte física, mas a pior morte é a morte da alma. Lá em Apocalipse, Jesus fala, através de João, sobre a igreja que, se não me engano, é a igreja de Esmirna, que experimentaria o dano da primeira morte, mas não o dano da segunda morte. Ou seja, eles morreriam fisicamente. Morreram nas arenas, queimados, devorados por leões, mas não morreram espiritualmente. Essa é a pior morte. O vale da sombra da morte, o inimigo, ele não está preocupado só em destruir famílias, ele não está preocupado só em trazer desgraça financeira, psicológica, emocional. Não. O principal objetivo dele é tirar o homem do projeto de salvação. É não permitir que o homem saia de Jericó, do mundo, e chegue em Jerusalém, a eternidade. Todo mundo vai para uma eternidade. A questão é, iremos para uma eternidade com Deus ou uma eternidade sem Deus? Eu quero ir para uma eternidade com Deus. Eu tenho certeza que o Senhor quer que todos nós venhamos aí para esse mesmo lugar, esse mesmo projeto. Subir, sair de Jericó e ir para Jerusalém. Completar a caminhada e não parar no meio do caminho, tendo a bênção roubada por malfeitores, por saqueadores. Não, de forma alguma. Você vai passar por esse vale, minha irmã, meu irmão, você vai atravessar esse processo. E no final, aqui em vida, ainda Deus vai derramar sobre ti as bênçãos dele que estão reservadas. E no porvir, a bênção da eternidade, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E Deus te abençoe, nos abençoe nesse dia, a paz de Cristo para vocês.